Colossenses, capítulo 1. Prefácio e saudação. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Capítulo 1, versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Capítulo 1, versículo 3. Ação de graças. Capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Capítulo 1, versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Capítulo 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Capítulo 1, versículo 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Capítulo 1, versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Capítulo 1, versículo 8. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Capítulo 1, versículo 9. Paulo ora pelos Colossenses. Capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Capítulo 1, versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Capítulo 1, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Capítulo 1, versículo 13. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Capítulo 1, versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Capítulo 1, versículo 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Capítulo 1, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Capítulo 1, versículo 21. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Capítulo 1, versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Capítulo 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Capítulo 1, versículo 24. A missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja. Capítulo 1, versículo 25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Capítulo 1, versículo 27. Os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Capítulo 1, versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Capítulo 1, versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém? Gostaria de falar a respeito do capítulo 1, versículo 13, que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, que é Jesus, no qual temos a redenção, a remissão, o perdão dos nossos pecados. Que Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.